para atender as adequações da vistoria, né? Então isso me causou para eles, claro, muita preocupação, porque nem sempre, às vezes, é possível dentro da área existente fazer essa adequação da forma como foi apresentado, né, pelo Corpo de Bombeiros. Então essa preocupação nossa como representante aqui da associação é nesse sentido. A gente gostaria, claro, tem que ter a fiscalização, tem que ter o respeito, mas a forma como foi abordado foi uma forma muito ríspida, realmente. E isso nos causou estranheza, né, e nos preocupou, porque a associação busca sempre manter todos os associados informados das questões, né? Os cursos de PPCI, por exemplo, acho que fazia algum tempo que não eram feitos, né? E agora, devido a essa fiscalização, a gente retomou os cursos de PPCI. Já, se eu não me engano, já ocorreram 2 esse ano, né? Porque a gente quer apoiar, a gente tem que apoiar o empreendedorismo, o comerciante, aquele que abre o seu estabelecimento todos os dias, que tem folha de pagamento, que tem impostos para pagar. E ninguém está se eximindo da responsabilidade para com o Corpo de Bombeiros, mas a gente também precisa que seja feito por parte do Corpo de Bombeiros uma explanação mais clara e mais precisa do que realmente precisa ser feito para cada estabelecimento, né, para cada tipo de estabelecimento, até para conseguir fazer as adequações necessárias ou chegar mais próximo, né? Porque, como eu comentei, estruturas, onde tem que mexer nas estruturas de algo que já está ali construído há mais de 20 anos e já tem o seu funcionamento ali, nem sempre eles conseguem atender 100% às exigências, né? E eu não sei se é a possibilidade de ser concedido algum prazo. Eu não sei como é que está funcionando por parte do Corpo de Bombeiros em relação a essas questões que foram apontadas. Capitã, antes de a senhora retomar, eu quero fazer um comentário em cima do que a nossa presidente falou. Uma questão que foi nos colocado, que a gente vem enxergando, não tem muita clareza em relação ao que realmente tem que ser feito. Já foi feito alguns questionamentos e tem momentos que é uma informação e tem momentos que é uma outra informação. A divergência. Bem, se aí tem essa divergência em relação a quem de fato conhece a situação, imagina em quem for leigo, como vai fazer isso? Muito embora contrate um profissional, mas mesmo assim o profissional não está encontrando uma firmeza em relação ao seu propósito. Tem muitas vezes dupla interpretação, dupla informação, e aí fica bem difícil. Primeiramente, né, os senhores referem muito à questão da rispidez, né? Eu não sei como foi a maneira que foi feita, mas em nome do Corpo de Bombeiros eu já peço escusas aí, né, caso tenha havido alguma atuação inadequada, mas em relação a casos aí que os senhores se referem a questões estruturais, eu não posso me manifestar porque eu preciso verificar a documentação, o que foi feito, o que ocorreu naquele caso, o que eu posso falar em relação ao que está previsto e o que pode ter acontecido, né, com base nos relatos que estão sendo feitos. Daqui a pouco, os vistoriantes, no momento da fiscalização, eles constataram que haviam algumas anormalidades ali, algumas anomalias estruturais que poderiam colapsar a estrutura, por exemplo, né, ou que representavam um iminente risco à vida ou à integridade física dos ocupantes dessas edificações. E com isso, se o agente constata essas situações, nós temos que proceder à interdição dessa edificação, de forma total ou parcial, a depender do caso. Mas também há a possibilidade
de solicitar laudos técnicos emitidos por engenheiros ou arquitetos para, no prazo de 5 dias úteis, 48 horas ou 24 horas, para que ele constate de forma técnica se realmente aquela fissura, aquela a anomalia estrutural, ela representa um risco de colapso ou a segurança daquela estrutura. Então, assim, eu não posso me manifestar sobre casos concretos que eu não analisei a documentação, não sei do que se trata. Mas, assim, eu já me coloco à disposição, já vou fornecer depois, posso fornecer agora também para os ouvintes, um número de WhatsApp, um nosso contato direto ali com a seção de segurança contra incêndio, de modo que podem ser encaminhadas essas dúvidas. A gente pode marcar alguma reunião presencial, nós podemos ir com o corpo técnico da segurança contra incêndio, nós podemos ir até Erval, aí a gente analisa ali o caso a caso, sana as dúvidas. Nós estamos à disposição para sanar todas as dúvidas, porque o nosso interesse é que essas irregularidades sejam sanadas, né? Então, assim, nós nos colocamos à disposição para isso. E aí podemos combinar qual é a melhor forma disso ocorrer. Se uma reunião, ou se daqui a pouco vocês querem mandar as dúvidas pelo WhatsApp, enfim, o Corpo de Bombeiros Militares está à disposição para esclarecer todas as dúvidas que os proprietários tenham para sanar essas irregularidades. Muito bem. Como e onde devem dar-se a instalação e a sinalização dos extintores nas edificações? A quantidade de extintores em uma dada edificação está na dependência de quais fatores, capitã? Em relação aos extintores, nós temos uma resolução técnica que regulamenta essa medida de segurança contra incêndio. E em relação ao número, ao dimensionamento desses extintores na edificação, ele é dado pela carga de incêndio que existe ali naquela edificação, pelo número de ocupantes, pelo risco, né? E aí, com base nisso, o responsável técnico que está fazendo o projeto, ele vai fazer um dimensionamento desses extintores, com base em umas tabelas que tem nessa resolução técnica, de capacidade extintora, né? Conforme essa idade de edificação, conforme a carga de incêndio que essa edificação possui, conforme a ocupação dela, o risco que ela representa, precisa de X extintores. Aí o responsável técnico vai fazer o dimensionamento desses extintores. Aí tem algumas regras específicas, por exemplo, tem que ter extintores até no máximo 5 metros da porta de entrada ali da principal da edificação, né? Tem algumas regras específicas, mas em relação ao número, aí vai depender desses fatores. Quanto à disposição ali dos extintores, eles podem ser portáteis ou sobre rodas, né? Quando são portáteis, são aqueles que são até 20 quilos, eles têm que estar num suporte, se eles estiverem, digamos, no chão, ali, não estiverem na parede, eles têm que estar num suporte, até 10 centímetros do chão, tá? E acima dele, até 1,80 m, tem que ter aquela placa de sinalização contendo ali a indicação de que ali há um extintor. Ou ele tem que estar afixado na parede, sendo que a altura tem que ser entre a alça e o chão da edificação de até 1,60 m. Muito bem. Basicamente isso. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que eu, em relação à minha fala aqui, eu acho que vou fazer a fala conclusa. Eu acho que que a capitã falou é muito importante e foi o propósito da nossa indicação que nós apresentamos. Eu não sei se chegou até a senhora o expediente da Câmara Municipal de Vereadores. Nós tínhamos até inicialmente o entendimento que nós estávamos regidos por Jaguarão, né? Mas eu acho que agora o comando está em Rio Grande, se assim nós tivermos essa confirmação, não é mais Jaguarão que nos assistia. Na verdade, vereador, assim, desculpa
desculpa lhe interromper. Não, tranquilo. Jaguarão, que é responsável pela área de Erval ali, mas a seção de segurança contra incêndio, né, digamos que a sede ali da prevenção, ela está localizada em Pelotas. A sede é em Pelotas. E a sede do batalhão é Rio Grande. Mas nós podemos nos encontrar tanto em Pelotas como em Rio Grande. Então, qualquer informação que a gente tenha que encaminhar tem que ser para Pelotas? Jaguarão. Para Jaguarão. Isso é o local mais próximo, isso. Porque Jaguarão, ele vai destinar toda a documentação para nós. Porque para o pessoal de Erval, para a população de Erval, fica muito mais próximo protocolar em Jaguarão do que vir a Pelotas ou a Rio Grande, né? E a senhora não recebeu nenhum expediente, então, da Câmara de Vereadores? Nós recebemos expediente da Câmara de Vereadores? Sim, nós recebemos. Tá bem. Eu só quero fazer uma leitura aqui no final breve, que aí eu acho que a gente consegue fazer o despejo. A presença do Corpo de Bombeiros permitirá um diálogo direto com a comunidade, esclarecendo dúvidas, apresentando as exigências técnicas do PPCI e orientando quanto aos procedimentos necessários para a regularização dos estabelecimentos, evitando assim penalidades futuras e promovendo mais segurança a todos. Dessa forma, a realização deste encontro contribuirá para a transparência das ações públicas, o fortalecimento da relação entre o poder público e a comunidade, bem como a efetiva prevenção de riscos. Seria esse o nosso objetivo. Então, a senhora já sinalizou para que a gente pudesse aí organizar um encontro, né? Então, eu acho que com certeza a associação vai buscar esses meios e manterá o contato com a senhora, e a gente vai com certeza estará presente nesse momento aí para que a gente possa, de fato, fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Essa é a nossa real intenção. Eu até já gostaria de deixar aqui para todos os ouvintes o WhatsApp da Associação de Segurança contra Incêndio, para toda a população que precisa entrar em contato sobre quaisquer dúvidas a respeito da nossa legislação, de qualquer questionamento relacionado às nossas atividades. É 53 98409 0158. 98409-0158. E também já vou deixar o e-mail da nossa sessão, que é 3BBM-DSCI@cbm.rs.gov.br. Pode repetir o e-mail, por favor? Sim. 3BBM -D de dado DSCI @cbm.rs.gov.br. Então, esses são os nossos canais de contato. E, de qualquer forma, podem procurar qualquer dia da semana ali atendimento presencial no quartel de Jaguarão. E que aí nós podemos verificar caso a caso, né? Porque eu não tenho como me manifestar sobre casos concretos que eu não possa estar com a documentação, que eu não esteja com a documentação em mãos, né? E aí eu só posso falar de casos hipotéticos, mas aí eu tendo a documentação, né, e a gente conversando presencialmente, aí eu acredito que a gente vai conseguir solucionar e sanar todas as dúvidas que os proprietários têm. Ótimo, capitã. Fiquei bem contente com a sua colocação, né? Porque eu entendo também que a senhora não tem como se manifestar se não tiver com um projeto, com a documentação toda em mãos. É que realmente a forma como foi abordado acabou, com uma cidade muito pequena, os comerciantes começaram a se assustar, porque até então estava tudo funcionando, tudo na normalidade, né? E daqui a pouco aparece demonstrando
alguns pontos que, segundo o Corpo de Bombeiros, estariam irregulares, e já notificando, na verdade, não autuando, né? Porque não foi bem uma notificação, foi autuação direto, causou um certo susto em todos, né? Então, sim, a CIAS tem muito interesse em trazer vocês até o nosso município para poder explanar, até para poder tirar dúvidas, né? Aberto a toda a comunidade. O vereador até solicitou, fez contato comigo e solicitou que eu tentasse fazer esse agendamento, mas os meus associados, vamos dizer assim, eles estão com dificuldade da gente conseguir um horário que fique bom para todo mundo. Vocês poderiam vir durante o dia. Durante o dia os estabelecimentos estão abertos e a maioria dos nossos associados são os próprios proprietários, donos dos seus estabelecimentos. Então eles não poderiam se deslocar dali, fechar suas portas para ir assistir a nossa palestra em um horário das 14 horas, por exemplo, né? Então, e à noite a gente entende que fica difícil também para vocês por causa do deslocamento. O retorno de vocês, né? Então, é toda essa questão que a gente ficou nesse impasse e acabamos não realizando o agendamento desse encontro, né? Conforme o vereador tinha sugerido, né? E a CIAS também tem interesse. Nós estamos aqui para somar e buscar a solução da melhor forma possível para todos. De repente, esses empresários que os proprietários dos estabelecimentos que não possam estar presentes, daqui a pouco eles podem encaminhar suas dúvidas para você. De repente, uma sugestão, né? A associação fazer um compilado de dúvidas por escrito ali que eles tenham em relação ao caso deles, e aí a gente aborda ali todas as questões, né? E caso eles não consigam comparecer, também podem se dirigir até o quartel de Jaguarão ali quando puderem, né? Porque o quartel funciona 24 horas. Sim, e outra sugestão também, que agora falando sobre esse compilado de dúvidas para a gente levar para a reunião, eu também veio à mente a possibilidade da gente fazer uma gravação da explanação, né, e depois repassar aos nossos associados.